Vamos nós a conversa com o ministro das Cidades, o nosso conterrâneo Jader Filho. Ministro, muito obrigado por ter vindo, ter conseguido um espaço nessa sua agenda, que é uma agenda não muito fácil. Decorreu já 1 ano de trabalho à frente do Ministério, o senhor tem trabalhado de domingo a domingo, né? Quando parece que não tem coisa no resto do Brasil, o senhor inventa coisa no Pará, né? E é tudo pertinho, uma coisinha do lado da outra. O Pará não tem nada perto, né? É incrível. Qual é o balanço que o senhor faz desse primeiro ano? O que o Pará auferiu de ter um filho seu no Ministério das Cidades? Mauro, primeiro dizer para você da alegria de poder estar representando o nosso Estado no governo do presidente Lula. O Ministério das Cidades é uma oportunidade muito grande de quem quer fazer de fato política pública, né? Quando o presidente Lula recria o Ministério das Cidades, ele está, na verdade, ele tem a compreensão e a generosidade no sentido de compreender que a maioria do povo brasileiro, Mauro, vive nas cidades. E é lá que a política pública tem que estar. E o Ministério das Cidades tem essa capacidade. E só no primeiro ano, Mauro, nós já alcançamos 869 milhões de reais em novos contratos com os municípios, com o governo do estado do Pará. Isso só no Pará? Só quase no Pará, 1 bilhão? Quase 1 bilhão só no Pará. O Pará, e só para você ter uma ideia disso, são obras que já começaram, são obras que já estão, outras em licitação pelos municípios e pelo governo do estado, como, por exemplo, eu estava citando ainda há pouco para você aqui, a orla do Cruzeiro, a nova orla do Cruzeiro, aqui em Coraci, que vai ajudar na questão do turismo, gerando emprego e renda. E tem um detalhe, Mauro, que eu acho que é muito importante, quando eu digo para você, porque o Ministério das Cidades ele atende a tudo aquilo que está dentro das cidades. Seja água, esgoto, a questão da mobilidade, a mobilidade urbana. Então, essas são as obras que a gente inicia à frente do Ministério das Cidades, né, nesse primeiro ano. Acho que um balanço muito positivo. A orientação do presidente Lula é que a gente trabalhe cada vez mais próximo dos municípios, retomando o Pacto Federativo, trabalhando com o governador Helder, com a vice-governadora Hanna, com os prefeitos, porque quem sabe, de fato, Mauro, e os painéis que eu tenho participado na ONU e em tantos outros painéis, como na COP28 lá em Dubai, é que a gente precisa cada vez mais fortalecer as decisões locais. Quem sabe, de fato, quais são as necessidades, Mauro, é o líder local. Ele é quem sabe dizer qual é a obra que a gente tem que fazer. Não é a gente lá de Brasília que a gente tem que apontar quais são as prioridades. A gente precisa ouvir os prefeitos, ouvir os governadores, para que a gente consiga fazer com que não só o Pará, mas com que o Brasil consiga se desenvolver e consiga retomar esse tanto tempo que nós ficamos aí com obras paralisadas, como, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, Mauro, quando nós chegamos ao Ministério, tinham mais de 80 mil unidades habitacionais paralisadas no país. E a gente fez a retomada. Essas todas que o senhor tem entregue ultimamente estavam paralisadas. Muitas Foram delas, iniciadas no governo passado, muitas delas paralisadas. A maioria dessas obras eram obras ainda do primeiro e do segundo governo do presidente Lula e do governo da presidenta Dilma. E nós fizemos a retomada dessas obras, porque obra parada, Mauro, é um prejuízo para o erário. Nós não podemos ter obra parada. É essa a determinação que o presidente Lula nos deu, porque além de você gerar, você não realiza, por exemplo, no caso especificamente do Minha Casa Minha Vida, essas 80 mil unidades habitacionais, elas poderiam estar realizando o sonho da casa própria de muitas famílias. E é isso, fora os empregos que a gente deixou de gerar quando a gente paralisa uma obra. Ou o recurso que muitas dessas obras, Mauro, ela acaba tendo uma involução de obra, porque ou uma pessoa roubou uma telha, roubou uma janela, roubou uma porta, e você tem que fazer tudo aquilo novamente e o Estado brasileiro pagando isso. Então, nós não podemos ter obra paralisada, nós temos que fazer com que as obras iniciem e terminem, porque aí com isso a gente ganha, obviamente, em economia para o Estado, a gente faz boa gestão e atende o sonho da casa própria, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. E, ministro, dentro do Pacto Federativo, existe algum tipo de ciúme, quase R$1 bilhão para o Estado do ministro?
Mauro, a gente, obviamente, todas essas obras são obras que são avaliadas pelo corpo técnico, né? O Ministério das Cidades tem uma equipe muito qualificada, os outros estados da federação também foram muito bem atendidos. A determinação do presidente Lula é que a gente faça um acompanhamento de tudo isso, para e passo, analisando os projetos. Então, os outros estados da federação, como é o caso do Pará, foram muito bem atendidos. Essa é a orientação do presidente Lula, que a gente cuide de todos os estados, que a gente possa atender os 5.500 municípios do país. Ministro, eu vi alguma gritaria aí com relação ao Minha Casa Minha Vida financiar imóveis usados, porque creio que um dos principais fatores do Minha Casa é gerar emprego. Isso. E os imóveis usados não geram novo emprego, mas quase 50% dos recursos no ano de 2023 foram usados em imóveis usados. Qual é a sua opinião? Primeiro, Mauro, eu acho que 50% eu acho que é um pouco... 40 e um trocado. Eu acho, exatamente. Eu acho que você tem um pouco... 41%, se eu não estou bem, porque no último balanço que foi feito pela Caixa, nós, até o fechamento do ano, que nós vamos receber o balanço final, nós estamos, e do Banco do Brasil, nós estamos recebendo ainda as informações. Quando você se refere a isso, Mauro, você está se referindo aos financiamentos do FGTS, do Minha Casa Minha Vida. Eu compreendo, Mauro, que isto eu acho que isso se complementa uma coisa na outra. Primeiro, se você perguntar a quem constrói se faltou recurso para as construções, se algum financiamento deixou de ser feito por conta dos aluguéis, eles vão te dizer que não aconteceu. Nós conseguimos, nós ampliamos, quando nós chegamos ao Ministério das Cidades, nós tínhamos 69 bilhões de reais no primeiro ano para o FGTS para financiar as casas do Minha Casa Minha Vida. Nós conseguimos elevar isso para 97 bilhões de reais só no primeiro ano. Com isso, nós conseguimos atender não só os projetos de novas construções, nós financiamos também os imóveis usados, como também nós financiamos obras de mobilidade urbana, nós financiamos obras de saneamento, de água, de esgoto, como, por exemplo, aqui com o governador Helder, nós financiamos os novos ônibus que vão atender, por exemplo, o BRT. São 40, por exemplo, são 40 novos ônibus elétricos só para Belém, que vão ter ar-condicionado, que não vão ser poluentes, que vão ter Wi-Fi e vão melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, não faltou recurso nem para as novas construções, nem para o aluguel. E eu questiono, Mauro, quando as famílias, quando os determinados segmentos do setor imobiliário dizem que não gera emprego, eu não confio muito nisso. Porque quando uma pessoa ela vende o imóvel dela usado, ela vai comprar um novo imóvel, ela quer ascender na vida. Então é um pouco, enfim, eu não consigo concordar totalmente com esta função. Mas pode ficar tranquilo para as pessoas que constroem Minha Casa Minha Vida, que não vai faltar recurso, como não faltou esse ano, não faltará em 2024. A questão climática está afetando o orçamento do Ministério, né, ministro? Com certeza. Porque agora é prioridade onde tem algum tipo de problema. Só no Pará são 30 e poucos municípios em estado de emergência. Isso aí. Nós precisamos, Mauro, eu tenho participado de diversos fóruns internacionais. Nós tivemos na ONU, discutindo lá, enfim, na ONU APTA, que é quem cuida de toda essa parte, vamos dizer assim, das cidades, fica com a sede na Nigéria. A gente tem discutido tudo isso com muita atenção. Mas dizer para você, Mauro, que a gente precisa de fato cuidar com a adaptação das nossas cidades. Os eventos climáticos vão cada vez mais ser mais frequentes. Por isso que eu pedi ao ministro Rui e ao presidente Lula que a primeira seleção do PAC fosse das encostas e fosse a drenagem, para que a gente pudesse iniciar a última seleção do PAC, que foi feita no Brasil, para a prevenção desses eventos, seja, como eu disse a você, de encostas, né, ou da drenagem, foi feita em 2015. Ora, quanto tempo, Mauro, não se foi empregado? Quando nós chegamos ao Ministério das Cidades, se não fosse a PEC da transição, e aqui eu faço um agradecimento especial aos nossos congressistas, Mauro, você sabe quanto tinha para prevenção a acidentes climáticos no Brasil? 27 milhões de reais. 1 milhão por cada estado da federação. Isso não é para não fazer nenhuma obra. Você não consegue fazer uma encosta, você não consegue fazer uma drenagem com esse tão pouco recurso. Você não consegue nem manter, Mauro, as obras que estavam em curso. Ministro, está mantido a varanda, está mantido a energia solar? Está mantido a varanda.
Nós, além da varanda, nós adicionamos as bibliotecas aos novos Minha Casa Minha Vida. Nós estamos conversando com o MDR, que é o Ministério que cuida da parte da agricultura familiar. Nós estamos discutindo fazer hortas urbanas dentro do novo Minha Casa Minha Vida. A gente tem implementado muita coisa nova. E a energia solar também será uma prioridade. Mas não será, Mauro, como foi nos anteriores, onde a placa solar ficava em cima das casas. Nós vamos adquirir de fazendas solares para que de fato a energia tenha a sua destinação final. Que é a preservação ambiental, e outro, que é baratear a energia dessas famílias que precisam. O senhor vai conseguir subir um pouco a classe, financiar a classe média? Nós estamos fazendo uma discussão disso com a nossa equipe, com a Secretaria Nacional de Habitação, estamos discutindo com a Caixa. Hoje em dia, Mauro, a gente já atende as famílias que ganham até R$8.000. Então, a discussão agora é que a gente possa ampliar um pouco mais disso. Nós avançamos bastante, acreditamos que nesse primeiro semestre a gente já consegue, essa é uma cobrança que o presidente Lula tem feito para a gente no Ministério da Cidade, acho que a gente consegue responder a essa cobrança já nos primeiros 6 meses de 2024. Ministro, a sua cidade, Belém, tem só 5% de esgotamento sanitário. É ínfimo. Nós temos uma COP ano que vem. O que é que o senhor imagina em torno disso? Nós estamos em discussão com o governo do Estado, com o governador Helder, para que a COSAMPA tenha financiamentos e tenham obras de saneamento, de água e de esgoto. Esse processo está bem avançado. Também, por conta da COP, deve haver recursos na COP, também investimentos em água e esgoto. Eu acredito que a COP, Mauro, ela tem um papel extraordinário. Terá um orçamento específico COP Belém? Sim, sem dúvida. É isso que eu estou lhe dizendo. Acho que vai ter um benefício extraordinário. Nós vamos preparar e equipar a nossa cidade para receber o planeta. O mundo, o centro das discussões climáticas do mundo, vão estar em Belém. O mundo inteiro vai estar focado naquelas 2 semanas, sobre o que vai sair a partir de uma cidade amazônica, qual é a discussão. Todas as COPs, Mauro, o principal tema é a Amazônia. O quão ela é importante para a questão do aquecimento global. E pela primeira vez, a discussão climática vai acontecer em uma cidade amazônica. Nós não queremos, Mauro, deixar bem claro aqui que nós não queremos, hipótese alguma, camuflar ou esconder as potencialidades e os problemas de uma cidade amazônica. É importante que o mundo entenda e saiba o que é isso. Porque o mundo, Mauro, não consegue entender que existem 2 Amazônias. A Amazônia da floresta e a Amazônia das cidades. Onde nela, Mauro, só aqui na nossa Amazônia, só na Amazônia brasileira, vivem cerca de 29 milhões de brasileiros. E esses brasileiros, Mauro, eles querem comer bem, eles querem ter boa educação, boa saúde. Nós não estamos, Mauro, em nenhum momento nos furtando bons empregos, bom lazer. Nós não vamos nos furtar, Mauro, em continuar combatendo o desmatamento. Essa é uma determinação do presidente Lula. Ministro, o senhor está por trás dos projetos, por exemplo, da DOCA, da Tamandaré, que estão no centro da cidade, que requerem uma atenção? Não, sem dúvida. Mas, Mauro, me permita só concluir o raciocínio, que nós não vamos nos furtar, Mauro, na questão da preservação do meio ambiente. Nos primeiros meses do governo do presidente Lula, nós já alcançamos mais de 42% de redução no desmatamento na Amazônia. Nós vamos alcançar e nós vamos buscar, incansavelmente, o desmatamento zero. Então, de um lado, Mauro, nós vamos cobrar das grandes economias do mundo. Nós estamos fazendo a nossa parte. Mas nós temos que cuidar da preservação, mas nós temos que cuidar das pessoas que vivem na Amazônia. Isso é uma função nossa e nós vamos cuidar também de cobrar as grandes potências para que, se eles de fato querem enfrentar a questão ambiental, eles precisam cuidar das pessoas. Porque as pessoas que estão aqui, elas querem, como eu disse, comer bem, querem ter bons trabalhos e, para isso, a gente precisa ter que as grandes potências, as grandes economias do mundo, que elas também nos ajudem para que a gente possa, além de fazer como a gente já está fazendo, a gente possa avançar mais. Quanto às obras que você estava falando da COP, aqui, por exemplo, como a DOCA, que você estava citando, nós apresentamos, foi a equipe do Ministério da Cidade, eu, junto com a equipe, que apresentamos isso
a Casa Civil, quais eram as obras que, no entender da nossa equipe e no meu entender, as obras estratégicas, e obviamente que eu defendi que nós deveríamos fazer o Parque Linear da DOCA, e a decisão por parte do presidente Lula foi acatando a minha sugestão para isso, e a gente vai ter a obra do Parque Linear da DOCA, como tantas outras obras, como obras de saneamento, de água, de esgoto, como também as vias inteligentes, que vão ser as vias do quadrilátero da COP, como, por exemplo, toda a parte agora me fugiu, da Duque, também a Júlio César. Sim, todos os acessos ao hangar e ao Parque da Cidade. Exatamente, todos eles vão estar contemplados com isso aí. Agora, ministro, o relógio está correndo, nós já temos pouco tempo, agora a gente já diz, antigamente a gente dizia, não, é só 2020, é ano que vem já. E que isso, a falta de começar o tapume, gera o que o portal lá, Metrópolis, anunciou, que Rio de Janeiro é o plano B do presidente Lula, e assim por diante. A gente fica meio chateado, mas, na verdade, o senhor não acha que a gente está perdendo muito tempo? Por exemplo, o PAC não foi nada efetivado ainda. Mauro, primeiro, o PAC, na verdade, veja bem, essas obras, Mauro, da COP não estão dentro do PAC. Tá, é um orçamento extra. É um orçamento extra que vai ser implementado. Tem algumas alternativas que estão sendo discutidas, como, por exemplo, a possibilidade de Itaipu Binacional ser o financiador das obras. Que é uma empresa do governo federal. Exatamente, que isso daria celeridade a todo o processo, porque aí faria, vamos dizer assim, o dinheiro seria destinado ao governo do Estado e à Prefeitura de Belém, e eles fariam a licitação para essas obras que a gente está discutindo aqui, fora a obra que foi autorizada do Ministério das Cidades, que foi a obra do Parque Linear do Canal do São Joaquim, que é uma obra do Ministério das Cidades, com a Prefeitura de Belém, que vai ser executada pela Prefeitura, que é uma das obras como da o Mercado COP. de São Brás, né? O Mercado de São Brás estaria também dentro desse acordo, que seria financiado por Itaipu também. Por que eu lhe pergunto isso? Por exemplo, tem aquela ideia de leiloar 2 prédios abandonados que pertencem à União, Receita Federal e INSS. Se o tempo passa, isso não acontece, a SPU está toda enrolada. Quer dizer, não vai dar tempo. Vai ter dinheiro, vai ter interesse, mas não vai dar tempo. Mauro, eu tenho conversado bastante com a ministra Esther sobre isso, tenho mostrado a minha preocupação. Essa preocupação sua, ela é pertinente, mas a equipe do governo federal está atenta quanto a isso, e eu acredito que até o mês agora de fevereiro, acho que as coisas já vão acontecer. Nós vamos ter tantos esses prédios, como também as obras, e o recurso destinado para a COP deve ser transferido ao governo do Estado e à Prefeitura de Belém, para que eles iniciem essas obras aqui, que são obras importantes para que a gente possa fazer. Fora o que já vem sendo feito pelo governador Helder, que tem antecipado, como, por exemplo, o Porto Futuro 2, que já iniciaram as obras, como aqui o Parque da Cidade, que é onde vai acontecer de fato a COP. Eu acho que as obras estão bem adiantadas. O presidente Lula quer que o senhor construa 600 mil imóveis este ano. Vai dar? Não, na verdade, Mauro, a nossa meta, são todas elas distribuídas pelos anos. São 2 milhões nos 4 anos. Nós já superamos a meta do primeiro ano, né? Então, no primeiro ano deveriam ser 500 mil unidades habitacionais. Só de financiamento, Mauro, fora a seleção que nós fizemos, das 187.500, que só o Pará serão mais 13 mil novas unidades, nós só de financiamento nós ultrapassamos a meta. A meta era 375 mil, nós chegamos a 496 mil novas moradias financiadas pelo FGTS, pelo Minha Casa Minha Vida, das faixas 1, 2 e 3. Isso só foi possível, Mauro, por algumas alterações que nós fizemos no Minha Casa Minha Vida. Como, por exemplo, nós aumentamos o subsídio para as famílias, nós levamos de 47.500 para 55 mil reais, nós reduzimos a taxa de juros, é a menor taxa de juros da história do FGTS. Nós ampliamos o teto para o faixa 3, que estava em 270 mil, levamos a 350 mil reais. Para quê, Mauro? Para que a gente possa facilitar com isso, fazer com que as pessoas realizem o sonho da casa própria e, 2, que a gente gere emprego e renda pelo país. Agora, a poupança, que é o braço financeiro, tem reduzido, né, ministro? Por isso que a gente precisa fortalecer
a Minha Casa Minha Vida, por isso que a gente precisa fortalecer os financiamentos do FGTS, que é justamente para poder fazer frente a essa mudança que, na minha avaliação, Mauro, não vai mais se alterar, porque hoje em dia, Mauro, você tem hoje cada vez mais as famílias têm acesso a investimentos que são melhores do que a poupança. E, obviamente, as famílias não vão querer perder lucratividade. Então, nós precisamos ter engenho e arte, precisamos ter criatividade para que a gente possa criar alternativas. E são essas alternativas que a gente está discutindo e incentivando o mercado, vamos dizer assim, da construção civil pelo país. A inadimplência do Minha Casa Minha Vida é elevada. Existe algum plano para diminuir a pressão, para reduzir ou até para isentar? O Minha Casa Minha Vida, Mauro, que é elevado, é do OGU, que é o do Orçamento Geral da União. Nessa, Mauro, nós fizemos algumas alterações esse ano. Por exemplo, nós quitamos todas as famílias que são do Minha Casa Minha Vida, que tem Bolsa Família, quitado. As famílias não precisam mais pagar, só precisa ir à Caixa, elas vão pegar o documento. Foi uma iniciativa do presidente Lula para que a gente pudesse quitar. As famílias também que estão no BPC, que é o benefício de prestação continuada, também estão quitadas. E as outras famílias, Mauro, que elas tinham a prestação, tinham 120 meses de parcelas, nós reduzimos para 60 meses essas parcelas. Com isso, a gente acredita que a gente vai reduzir também a inadimplência e fazendo esse processo, Mauro, a gente também faz com que as pessoas tenham segurança de que a casa agora é delas, que elas vão poder ter, vamos dizer assim, o seu título definitivo da sua propriedade. Bem, eu vejo que o senhor está bem ciente dos projetos da DOCA, da Tamandaré. O projeto de ampliar esse esgotamento sanitário passou pelo Ministério também? Sim, porque toda a política... Mauro... E até a COP nós teríamos percentualmente o quê, ministro? Mauro, na verdade, as obras são feitas pela COSAMPA, né? Nós vamos disponibilizar o recurso. Então, essas obras vão fazer. Por exemplo, nós estamos agora, nesse momento, vou lhe dar aqui em primeira mão, estudando com a Casa Civil, por exemplo, nós fazemos um projeto junto com a COSAMPA para fazer sanear toda aquela parte ali do Ver o Peso. Então, é uma nova obra que vai ser feita para a COP. Nós estamos já em diálogo com a COSAMPA. A COSAMPA está finalizando a parte de projetos para nos submeter para que a gente possa convenhar com o governo do Estado para que essas obras ali do saneamento da área ali do Ver o Peso já seja feita e já esteja pronta já na COP30. Já houve licitação, já houve compra dos ônibus elétricos para o BRT? Eu acho que sim, eu acho que aí uma parte aí já fica com o governo do Estado. Mas o BRT não fica pronto, né, ministro? Não, na verdade, o BRT, pelo que eu soube, o governador Helder deve entregar agora, já no primeiro semestre de 2024, já ele para a sociedade, já unindo isso aí. É por isso que por isso a necessidade que nós fizemos esse convênio financiando o governo do Estado, dessas novas 40 ônibus, de um total que são 250 milhões de reais, que também tem ônibus também que vão fazer, ônibus, além dos ônibus elétricos, vão fazer alguns ônibus Euro 6 também, que é muito mais limpo, ônibus a gás, para poder melhorar o transporte público de Belém. Transporte fluvial passou pelo planejamento do seu ministério? Belém está cercada de água por todos os lados aí. Nós estamos abertos a qualquer discussão, seja com o governo do Estado, seja com a Prefeitura, para fazer. Isso também está dentro do Ministério das Cidades, nós podemos financiar esse tipo de equipamento, nós podemos trabalhar conjuntamente para que a gente possa fazer. Porque, como eu disse para você, a mobilidade como um todo está dentro do Ministério das Cidades, não só aqui em Belém, no Pará, mas no Brasil. Mas, ministro, desse orçamento específico para a COP, o senhor tem ideia da ordem de valores? Mauro, deve ser mais de R$ 1 bilhão em obras por Belém. Essa será a contribuição, a ajuda. Dizer para você o seguinte, o presidente Lula está absolutamente imbuído em ajudar Belém a estar preparada para a COP. Então, nós não vamos falhar com recursos ao governo do Estado, à Prefeitura, para que a Belém esteja dotada de uma infraestrutura para que a gente possa receber bem as pessoas que venham aqui. E depois disso, Mauro, é o legado que vai ficar para a cidade. É o legado, é o saneamento, são as obras... Valores que jamais viriam se não fosse a COP. Exatamente, se não tivesse a COP, não viriam. Eu lembro bem, Mauro, no início, quando eu estava quando começou a se especular, quando o presidente na virada, e eu como ministro das cidades, obviamente essas intervenções todas, seja as vias inteligentes, como é o caso da Júlio César, como é o caso,
por exemplo, da Duque, que são obras que vão estar dentro, né? Que são as obras, como você sabe, vão levar até desde aqui vamos dizer assim, onde é o Parque da Cidade, até lá o Porto Futuro 2, a Nova Doca. Então, são obras, Mauro, que o pessoal do Ministério das Cidades sabia que era a nossa equipe que ia trabalhar e disse: ministro, não percam essa oportunidade. Belém será outra cidade após a Copa, como, por exemplo, foi o Rio de Janeiro, depois das Olimpíadas, depois da Copa do Mundo. E tanto o legado que fica para a cidade depois, Mauro, a Copa vai ser muito importante, vai jogar um holofote importante em Belém, o mundo inteiro vai falar de Belém, sim. Mas e o legado que fica depois disso? É verdade. É muito importante para a cidade. Vamos a um breve intervalo e na volta eu quero conversar com Jader Filho, político partidário, presidente do MDB do Pará. À disposição. Afinal de contas, nós temos uma eleição esse ano. Vamos lá. Eu volto já. Bem, estamos de volta com o Argumento, a nossa conversa com o ministro das Cidades, o nosso conterrâneo Jader Filho. Ministro, nós falamos no bloco anterior sobre questões nacionais, sobre Minha Casa Minha Vida no Pará, a sua atuação no Ministério, mas o senhor também é o presidente do MDB do Pará. Isso ganha uma importância partidária muito grande, o MDB é o maior partido no Estado, nós temos uma eleição esse ano. Imagina, o senhor com uma agenda dessa no Ministério, ter que decidir quem é o candidato a prefeito aqui, a vereador ali, eu imagino, né? Aí já vai passar até para o domingo de madrugada. É uma coisa que não é muito fácil. Agora, tem coisas que a gente não entende, ministro. Eu estava vendo uma entrevista do presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi, ele diz que ainda não está muito certo o apoio ao presidente Lula em 2026, o MDB ainda vai conversar. Isso faz parte do jogo, né? É um lero inicial, porque estavam pressionando ele com referência à saída da Marta, o presidente interferir lá na saída da Marta, que era de um candidato do MDB, e ir para o PT. O fato do MDB estar junto com o PL de Bolsonaro, justamente São Paulo, a maior cidade do país. Como é que o senhor vê esse quadro? Eu acho que cada estado, o MDB sempre foi assim. Nós dizíamos... São vários MDBs. São vários MDBs dentro do MDB. Essa é a grande... Vamos dizer assim, ao longo do tempo, né, o MDB se fortaleceu exatamente respeitando essas diferenças, né? O Pará agia de um jeito, com o senador Jader, o Maranhão com o presidente Sarney, enfim, o MDB do Sul, do Rio Grande do Sul, sempre muito forte, né? Os governadores sempre rivalizando, MDB e PT lá. Então, eu acho que a gente sempre respeitou essas diferenças. Daí, eu acho que esse foi a grande razão do MDB ser tão grande. Hoje, o MDB, Mauro, ainda é o maior partido em número de municípios, de prefeitos pelo país. Exatamente por isso, para a gente respeitar essas diferenças. Ninguém impõe uma decisão a um outro companheiro. Obviamente, depois que o partido decide, a gente acompanha. Nós, aqui no Pará, por exemplo, nós iniciamos no primeiro turno, nós recebemos aqui a ministra Simone Tebet, e no segundo turno nós todos declaramos o nosso apoio incondicional ao presidente Lula. Nós, aqui do Pará, advogamos que nós temos que estar na reeleição do presidente Lula, não há discussão aqui no Pará em relação a isso. Acho que a questão de São Paulo, eu acho que tende a se resolver. Acho que lá é uma questão como o PT vai apoiar o Boulos e o MDB tem o prefeito da maior capital do país, né, que é São Paulo, a maior capital da América Latina, né? Então, acho que tem uma questão ali muito particular, uma questão ali própria do município de São Paulo, porque o presidente Baleia tem diversos prefeitos que são ligados ao presidente Baleia, que o MDB e o PT vão fazer composição no interior de São Paulo. Então, eu acho que está muito cedo ainda para se tratar disso, mas nós do MDB do Pará temos convicção clara de que o caminho é apoiar o presidente Lula e é nesse sentido que nós vamos ter. Até porque, Mauro, como é que a gente pode entender que que o MDB do Pará tem um representante no ministério do presidente Lula e não no ministério qualquer, no ministério das cidades? Não tem outro caminho. Não tem lógica a gente não acompanhar o presidente Lula
e a gente não só vai acompanhar o presidente Lula, como eu, à frente do Ministério da Cidade, vou trabalhar muito para que o terceiro mandato do presidente seja o melhor mandato de todos. E por falar em partido, o senhor sentiu muito o corte das comissões, ou melhor, das emendas das comissões? Mauro, acho que esse é um processo que ainda está em discussão. Próprio eu vi mesmo uma fala da ministra Tebet falando que deve ser feita uma análise em relação à questão desses cortes. Eu acho que existe um acordo que foi firmado entre o Congresso e o governo do presidente Lula, e eu acho que agora é só discutir, na verdade, onde é que esses cortes vão ser realizados. Mas eu acredito que, como tem sido sempre o entendimento, a imprensa fala muito da discussão entre o Congresso e o presidente Lula. Eu acho que, ao final, Mauro, se você for fazer o saldo de 2023, qual foi a pauta que o presidente Lula, que era uma pauta central do presidente Lula, que não foi aprovada? A reforma tributária foi aprovada. A questão do CARF avançou. Tantas outras pautas importantes para o país, Minha Casa Minha Vida, foi aprovado. Então, eu acho a PEC da transição, Mauro, primeira vez que um presidente da República compõe, antes de assumir o mandato, mudança no orçamento. Então, eu acho, Mauro, que acaba a imprensa querendo fazer um pouco... Sim, tem que fazer um jogo, né, ministro? É isso tem mesmo. Que fazer, senão não tem jornal todo dia. Isso. Eu que o diga isso, né? Tem que ter esses assuntos. Antes de estar no ministério, eu estava sentado aí desse lado do balcão, né? Então tem que ter essa especulação, não tem jeito. O senhor mesmo agora abonou a ficha da prefeita de Marituba. Não, e quero dizer para você que nós vamos fazer não só para a prefeita de Marituba, como tem outros prefeitos que nós estamos fazendo ao longo dessa semana. O MDB quer fazer, nós fizemos 60... E aí, o senhor respeita o fato de ser da base aliada do governador Helder? Não tem isso? Não, e respeito, claro. Todas essas novas filiações estão sendo feitas pelos prefeitos. Tudo isso é muito bem acompanhado pela base, respeitando, obviamente, os outros partidos, que é sempre a maneira com que o governador Helder, com que a gente, à frente do MDB, sempre respeitando. Mas dizendo para você, nós vamos fazer, além da prefeita de Marituba, que nós estamos fazendo, já fizemos, na verdade, nós vamos fazer ainda outros prefeitos ao longo da semana. Amanhã mesmo, lá, hoje, a verdade, né, em Brasília, nós já vamos fazer outras novas filiações. De prefeitos candidatos à reeleição. Prefeitos o senhor candidatos à pretende reeleição. eleger quantos prefeitos, ministro? Nós elegemos na eleição passada 63 prefeitos. Obviamente que a gente quer aumentar esse número, né, irmão? Isso só do MDB? Só no MDB. Não é a base do governador? Não. A base do governador, pelo que eu me recorde, só tinha um prefeito que não estava na base do governador. Todos os outros prefeitos foram eleitos dentro da base do governador Helder. Como é que o senhor vê essa próxima eleição? Vai ser muito disputada? Como é que o senhor age com referência a Belém? O senhor sempre foi partidário de que o MDB tem que ter candidatura própria. E aqui, até agora, a gente está ouvindo falar que o MDB vai no barco do PSOL. Eu acho, Mauro, que esse processo de Belém, o governador Helder está tratando com muito zelo em relação a isso. E eu acredito que nós precisamos dialogar para entender qual será a postura do MDB na capital. É bem verdade, Mauro, que se você for acompanhando o processo, nós temos, a nossa cidade tem passado por algumas dificuldades e a gente precisa, obviamente, ter muita atenção quanto a isso, olhando, visando qual a melhor alternativa para o povo de Belém, né? Para a nossa população. Então, esse que é o projeto, acho que o principal, acho que todo e qualquer projeto político tem que perpassar ao final, para a gente atender as pessoas. Mas, ministro, é verdade que o senhor tem um compromisso com o presidente Lula de apoiar o candidato do PSOL? Nunca o presidente Lula tratou especialmente sobre esse assunto comigo. Na verdade, o presidente Lula tem um compromisso com Belém também. E ele tem sempre me questionado como é que estão as coisas aqui na nossa capital em relação a todos esses problemas, sobre a questão da COP. A gente tem discutido muito sobre Belém especialmente. Mas da questão política, Mauro, eu acho que vai ficar para um tema mais adiante. Não só vai ser discutido, obviamente, conosco, mas também com o governador Helder e com tantos outros atores aí da política paraense, como, por exemplo, o senador Beto Faro. Que hoje é uma grande liderança dentro do PT. Dentro do PT. O senador eleito na chapa, juntamente com o governador Helder. O PT é o nosso aliado, vamos dizer assim, prioritário aqui dentro do Pará, não só pela nossa relação com o presidente Lula, também com o senador Beto Faro.
As pessoas perguntam, e eu vou perguntar para o senhor, eu sei a resposta, mas é importante que o senhor explique. Por que Jader Filho não pode ser candidato a prefeito de Belém? Porque existe uma legislação que não permite que, quando um governador do estado ou um prefeito de uma cidade, até o segundo grau, e no meu caso, eu sou irmão do governador Helder, não pode ser candidato dentro da esfera onde aquele, vamos dizer assim, o governador Helder. Se eu aqui dentro do governador Helder, dentro do estado do Pará, enquanto ele for governador, eu não posso ser candidato porque eu estou nessa esfera de até o segundo grau com o ente familiar dele. Bem, é sabido que o governador Helder vai se desincompatibilizar em 2026 para ser candidato ao Senado. Então, na eleição, ele não será mais governador. Por que o senhor não pode ser candidato a governador? Não, eu não posso ser candidato a governador porque aí seria uma espécie de uma segunda reeleição do governador, seria um terceiro mandato consecutivo. Porque, na verdade, Mauro, eu estou na mesma ação. Até o segundo grau não é permitido que seja candidato, porque senão é como se o governador estivesse sendo mais uma vez. Ficava rodando só na família. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. É para evitar isso que a legislação foi criada. E muito pouco divulgada. As pessoas ficam se perguntando por que não é isso, por que não é aquilo. A legislação não permite que eu seja nem candidato a governador na próxima eleição, nem a vice-governador, como também não me permite que agora seja candidato a prefeito de Belém, como eu tenho visto muita gente especular que eu vou ser candidato a prefeito de Belém. Não, eu não posso ser candidato a prefeito de Belém, eu vou continuar no Ministério das Cidades, se assim o presidente Lula decidir. E cuidando da DOCA, cuidando da Tamandaré, da Orla de Coraci. Cuidando de Belém, cuidando dos 144 municípios do Pará e dos 5.540 municípios pelo país. Em nível de Câmara Municipal, qual é o posicionamento do MDB? O MDB tem votado, tem ajudado o prefeito Edmilson aqui, tem sido parceiro do prefeito Edmilson, aprovando os projetos todos que a prefeitura tem submetido. Pelo menos todos os grandes projetos, o MDB tem acompanhado, vamos dizer assim, os pedidos do prefeito de Belém. Nós temos o presidente da Câmara, né, que é o vereador John Wayne, que tem ajudado o prefeito Edmilson na sua gestão. Ministro, Câmara Municipal Um detalhe, Mauro, também que eu ouvi você falar ainda há pouco, dizer da ajuda que o governador Helder tem dado ao prefeito de Belém, ao prefeito Edmilson. Sim, sem sombra de dúvida. Muitos recursos o governador Helder tem transferido. Eu, à frente do Ministério da Cidade, muitos recursos para a Prefeitura de Belém, para o prefeito Edmilson. Temos ajudado muito a Prefeitura de Belém na gestão do prefeito Edmilson. Só precisa chegar no lixo, né, ministro? Não consegue resolver a questão. Já houve contrato. Aí não é para mim que você tem que perguntar, você tem que perguntar para o prefeito. Pois é, mas olha que isso faz parte do saneamento, né? Não, isso amanhã o senhor pode ser cobrado. Não, também. Mas lembra uma coisa, Mauro, é importante que a população entenda que o Ministério das Cidades não faz obra. O Ministério das Cidades não executa. Obra. Na verdade, a gente faz convênio com as prefeituras. Então, eu preciso ser estimulado pelo prefeito de Belém ou por qualquer prefeito do Brasil. Se ele precisa de recurso, seja para saneamento, seja para água... E apresente o projeto. Ele tem que apresentar o projeto vai ser analisado pela nossa equipe e, a partir daí, a gente vai liberar o recurso. Como eu estou dizendo para você, como diversos recursos. Como nós estamos liberando recursos, vamos liberar recursos para a questão do ver-o-peso junto à COSAMPA. E tantas obras de saneamento pelo Estado. Por exemplo, Alenquer, nós fizemos agora um convênio com a Prefeitura de Alenquer, 40 milhões de reais para água em Alenquer. Como levando tantos outros municípios, tem diversas obras de saneamento, obras de água pelo Estado, que foram liberadas agora à frente do Ministério das Cidades. Obras em convênio com a COSAMPA. Então, nós estamos trabalhando conjuntamente, mas o Ministério da Cidade não faz obra. O Ministério disponibiliza o recurso para que prefeitos e governadores pelo país façam as obras que acharem que são prioritárias. O senhor tem um carinho especial pelo Marajó. O Marajó é o pior índice de desenvolvimento econômico e social do país, tão pertinho aqui da gente. Não é? O senhor não consegue assim, mudar esse quadro? Mauro, vou dizer para você novamente, eu mesmo estou vindo, estive na última sexta-feira em Breves, e estive em Afuá, levando recursos para poder melhorar a condição de vida daquelas pessoas.
Como eu disse a você, eu vou repetir. É bom que a Afuá não tem asfalto, né? Só madeira para bicicleta. São, na verdade, palafitas em concreto. Tá. Agora nós estamos... Estão substituindo as palafitas de madeira por concreto. Palafitas em concreto, que foi esse o convênio que eu fui levar esse recurso do governo do presidente Lula, do Ministério das Cidades, ao município de Afuá. Mas repetindo para você, Mauro, toda a ação, nós precisamos ser... aquela coisa, estimulados. O Ministério da Cidade precisa, os governos de Estado, as prefeituras precisam pedir o recurso, entrar com o projeto. E nós vamos abrir novamente, agora em fevereiro, nós vamos abrir de novo para que os prefeitos possam fazer pedidos, seja de água, seja de esgoto, seja de pavimentação asfáltica, enfim, as obras de praça, orla, e com isso a gente, obviamente, fazer os convênios para que as prefeituras façam essas obras, façam a licitação e, a partir daí, essas obras a que você está se referindo, elas possam acontecer não só no Marajó, como em todo o estado do Pará e no Brasil. Belém para a COP30, vai estar resolvido tudo? Resolvidíssima. Eu sou mais do que otimista, eu tenho certeza que nós faremos, anote bem, Mauro, a melhor COP de todas. Belém vai estar preparada e ninguém tem a nossa gastronomia, ninguém tem os nossos rios, ninguém tem a nossa floresta. E nós vamos dotar com essa força conjunta entre o governo federal do presidente Lula, o governo do estado do governador Helder, a Prefeitura de Belém, eu à frente do Ministério das Cidades, ministro paraense, a gente vai dotar a infraestrutura necessária para receber as pessoas e o legado que vai ficar para Belém depois será extraordinário. Os recursos do possível dragagem do Porto de Belém é do Ministério das Cidades? Não. É do Ministério dos Portos e Aeroportos, o ministro Silvio Costa. Está mantido? Está mantido, será recurso. Na verdade, esse recurso, Mauro, é do Ministério de Portos e Aeroportos, mas será um recurso da própria CDP que já vai ser feito o processo licitatório para fazer a dragagem do Porto de Belém. Esse é o recurso da própria CDP. E isso dá tempo até a COP? Dá tempo. Já está sendo feito todo o processo de estudo por parte da CDP para que seja dragado. Para quê? Qual é a necessidade da dragagem do Porto, Mauro? É para que os transatlânticos sirvam de hotelaria para as pessoas que vão vir na COP. Nós estamos esperando em Belém receber mais de 70 mil pessoas aqui em Belém. E a gente precisa dos transatlânticos aqui, como foi feito, por exemplo, na COP anterior a essa que aconteceu lá em Dubai, lá em Sharm el-Sheikh, no Egito, onde lá na frente ficaram os transatlânticos para poder servir de leito para aquelas pessoas que foram a Sharm el-Sheikh. Fora isso, temos os prédios dos hotéis, dos futuros hotéis, que o senhor garante que agora em fevereiro devem ser leiloados. Deve ser feito esse processo, é um processo que está tendo no Ministério da Gestão, da ministra Esther Dweck, que tem raízes aqui no Pará, ela, os familiares, diversos familiares aqui no Pará, se eu não estou enganado, a família Benzecri, é a família que ela tem muitos parentes aqui, vem em Belém diversas vezes, adoram o açaí, o nosso açaí, o açaí parece. Toda vez que eu vou para lá, para Brasília, ela me pede que leve o açaí para ela. Então, eu tenho certeza absoluta que a ministra Esther está olhando com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente tenha também bons hotéis para receber as pessoas que vêm visitar Belém. Ministro Jader Filho, mais uma vez, muito obrigado por todas essas informações. Muito obrigado pelo tempo da sua agenda, o senhor conversar com os seus conterrâneos, passar essas informações, dar esse gás de ânimo com referência à COP. Fica todo mundo assim meio esquecido, esquisito, né? Ver portal falar, ver jornal falar, mas não tem nada... Eu acho também que tem um pouco de... Tem algumas pessoas aqui em Belém que estão torcendo contra a COP. Sim. Mas eu acho tem que, Mauro, contra, incomoda. Mauro, eu acho que não é só do contra, Mauro. Eu acho que algumas pessoas precisam ser um pouco mais otimistas. E a gente precisa, na verdade, estar todo mundo unido para não perder essa oportunidade. Nós temos uma grande oportunidade e Belém não pode perder essa oportunidade. E eu acho que os recursos que estão disponibilizados vão ser disponibilizados, vai ter tempo para essas obras e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande COP. É o complexo de vira-lata, ministra, como eles mesmo falam. E a gente tem que dar um ânimo. Mas muito obrigado pelo ânimo que o senhor deu agora. COP30, no dia 10 de novembro do ano que vem. Vamos todos aqui estar festejando esse momento, vamos dizer assim, e na história de Belém não haverá um momento tão importante quanto este. Muito obrigado, ministro. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui contigo, Mauro. Obrigado pela sua companhia. Na próxima segunda-feira estaremos de volta. Até lá e boa noite.